Fala pessoal, boa tarde, aqui Walter, Pensador TK, com mais um capítulo da resenha do livro Você Pode Confiar nos Comunistas, certo? Já fiz o capítulos 1, 2 e 3, se você perdeu, é só consultar vídeos anteriores, eu tenho uma playlist inclusive dessas minhas resenhas, você pode acessar a qualquer momento, certo? Sem mais delongas, agora esse aqui refere-se ao capítulo 4, o título do capítulo 4 é O Comunista em Ação. Nesse capítulo, o autor, ele destrincha como é que os comunistas agem para atingir seus objetivos, tá certo? E uma coisa que ele pontua que é muito interessante, isso na década de 60, tá certo? Não foi atualmente. Ele disse que o comunismo, ele não é formado de uma grande massa de pessoas, ele é um grupo pequeno, geralmente composto de intelectuais. A missão deles é angariar massas que possam ajudar a propagação do ideal comunista, mas sem que eles saibam. Então você vê muito a pessoal falando sobre o granchismo, mas o Partido Comunista já tinha essa estratégia antes. A diferença é que o granchismo levou isso para as universidades, enquanto que o Partido Comunista se infiltra em setores básicos da sociedade. Enfim, é um assunto para outro vídeo talvez, mas enfim. Aí na página, deixa eu ver aqui, página 55, ele já começa falando aqui o seguinte: o programa do comunismo então é recrutar para servir ao partido grande número de pessoas, a maioria das quais inconscientes de estarem se prestando a objetivos comunistas, certo? E aí ele, por exemplo, ele pega uma palavra chamada sectário, que para umas pessoas significa um membro de uma religião, mas para os comunistas significa outra coisa. Isso aí você lê no capítulo, não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero chamar a atenção a vocês é esse parágrafo agora aqui, que é acerca de uma das estratégias básicas dos comunistas de agirem. Está nas páginas 56 e 57. Vamos lá. Não, na página 57. A verdadeira estratégia comunista consistia em descobrir um item vital para grandes massas, fixar-se nele e de reunir em torno dele um grupo popular numeroso. A prova de sua capacidade comunizante do comunista de fazendo isso seria fornecida pela habilidade demonstrada em dirigir as pessoas assim arregimentadas no sentido dos interesses últimos do comunismo. Ou seja, eles querem penetração na sociedade, então eles vão procurar um item vital, alguma coisa qualquer na sociedade, uma demanda que esteja precisando, vão se infiltrar nela, vão se fingir agentes a favor dela, por exemplo, eu estou aqui a favor da liberdade religiosa, eu estou aqui a favor dos negros, eu estou a favor dos pobres, e ele vai lá trabalhar como se fosse em prol disso aí, mas o seu objetivo maior é a implantação do comunismo. Então é assim que eles entram, você tem sindicatos cheios deles, você tem escolas, universidades cheias deles, você tem ONGs cheias deles, porque eles vão entrar em vários setores para fazer em múltiplas frontes a batalha deles. Continuando, ainda na página 55, veja só o que é falado. Não, 55 não, 57, perdão. Partindo de 57 para 58. Nas escolas marxistas, os comunistas estudam os grupos componentes de da sociedade, analisam as emoções de cada grupo, seus desejos e suas queixas, e elaboram programas para explorar essas aspirações e esses ressentimentos. Veja, explorar ressentimentos. Por isso que você vê na esquerda o pessoal socialista comunista defendendo militância negra, militância LGBT. Eles pegam a causa justa de alguns negros que sofreram de fato racismo, homossexuais que de fato sofreram homofobia legítima, não essa que a esquerda propaga aos quatro ventos, que realmente foram agredidos, isso obviamente existe, transformam numa coisa maior e usam a raiva deles para canalizar um discurso político. É por isso que você tem essas militâncias raivosas, essas militâncias que xingam de homofóbico, de nazista, de racista no meio da esquerda, porque é a estratégia dos comunistas desde sempre explorar o ressentimento das pessoas. E aí ele continua falando: acreditam eles, os marxistas,
que cada agrupamento humano é tão míope e motivado por tal egoísmo que, desde que se trabalhe no interesse de seus desejos mais intensos e nas adjacências visíveis, ninguém prestará atenção ao que se possa estar prometendo e promovendo noutras áreas. Ou seja, para o negro que está lá sofrendo racismo ou tem lá um passado complicado que os comunistas exploram e faz com que ele pense que está sendo oprimido, às vezes está, às vezes não está, para ele pouco importa o que os caras estão fazendo por trás que estão usando ele. Ah, eles estão me ajudando aqui nesse caso, então dane-se o resto. É uma coisa que instintivamente a pessoa faz. Então eles exploram esse egoísmo, exploram a insatisfação, as queixas das pessoas, a inveja e o ressentimento e usam isso para criar massa de manobra, certo? Então você pode perceber que os comunistas trabalharão em várias frentes, às vezes até frentes antagônicas, mas com interesse comum do poder, porque eles querem o poder. Não se engane, o comunista, ele não quer implantar um mundo perfeito, ele quer o poder, porque o mundo perfeito que ele acredita que vai acontecer, que sabemos que não é verdade, ele vai acontecer segundo eles, quando eles comunizarem o mundo inteiro. Então eles vão fazer tudo pelo poder. Eles vão adotar o discurso que for, eles vão estar na frente que for, inclusive defender causas boas para fazer isso, só que com interesse escuso de, na verdade, estar fazendo crescer o movimento comunista. E existem muitos exemplos aqui na página. Um deles teve o exemplo de um pastor que foi colocado para assinar um documento em prol de uma causa de um rapaz que está sendo supostamente injustamente agredido, injustamente preso, mas ele não tinha consciência que tinha assinado para aquilo, porque uma pessoa o convenceu de assinar uma baixinada, de que a pessoa está sendo torturada e tal, só que ele não sabia quem era essa pessoa, e ele também pensou que outros haviam assinado. O cara lhe deu vários outros pastores, como você assinar, então você deveria assinar. Então o cara, pelo senso do dever, seu dever cívico, até questão espiritual, porque não, diferente do que muitos queridistas querem que se acredite, os cristãos não são a favor de tortura, não são a favor de violência, e normalmente ele vai sensibilizar com essas causas, tá certo? E eles exploram essas coisas, inclusive causas certas para isso. São verdadeiros joios no meio do trigo, destinados a realizar os seus objetivos. E aí o autor ele começa a falar de que os comunistas eles têm várias hierarquias que eles usam para poder chegar às pessoas. Aqui na página 63 ele fala o seguinte: os princípios segundo os quais é organizada uma frente comunista serão melhor compreendidos em termos de comparação com uma série de ciclos concêntricos. Ou seja, você tem um ciclo menor, tem um ciclo em volta dele, depois outro em volta dele e por aí vai, certo? Ao centro situa-se o Partido Comunista, cujos filiados são organizados, disciplinados e devotados com pensamentos, vontades e fins unos, expliquei em capítulo anterior. O partido é composto tanto de comunistas conhecidos, como William Z. Foster, presidente do Partido Comunista Norte-Americano, como de criptocomunistas ou comunistas incógnitos, pessoas que negam sua associação ou filiação aos comunistas, mas que são, não obstante, comunistas dedicados. Então repare, há uma camada que se mostra, mas uma camada que não se mostra. É como um iceberg, você vê só uma partezinha dele e o resto está lá embaixo d'água. Então o pessoal fala, não, fulano não é comunista, ele não é do partido, não sei o que. Não quer dizer nada. Você tem que ter uma análise muito mais profunda para determinar isso aí, e isso na década de 60. E aí continua. O Partido Comunista jamais se expõe integralmente. Determinações insofismáveis a esse respeito foram inseridas nos regulamentos do Comintern, que dispõe que, onde for permitida a existência legal do Partido Comunista, ao Partido Comunista, a facção legalizada deve estar associada a uma facção clandestina e sob as ordens desta. A facção controladora do partido é sempre clandestina, ou seja, mesmo num país onde eles abertamente aceitem que o comunismo tem um partido, tem representação, a maioria das democracias, como o próprio Brasil, o comunismo vai ter o seu partido exposto, por trás dele vai ter um secto clandestino, que é o verdadeiro manda-chuva. Perceberam? E aí ele começa a explicar aqui os vários tipos de pessoas que são usadas para o convencimento. O primeiro dele, ele fala que em volta desse partido comunista você tem os tais companheiros de viagem, que é o quê? Pessoas que apoiam a filosofia comunista, mas elas não estão no partido, elas não estão integralmente na disciplina do partido, que lembre-se que eu falei que a disciplina é total, os caras são 100% vigiados, os caras têm que dedicar sua vida e dispostos a morrer pela causa. Esses companheiros de viagem são uma pequena exceção, uma versão mais light
eles ainda são comunistas, mas como não estão filiados a partido, eles podem atribuir a você, não, eu apenas simpatizo com essas causas, mas eu não sou comunista. Então já é para desarmar a pessoa de pensar que está lidando com comunistas. Usaram muito, principalmente naquela década, que ser comunista era considerado uma ofensa, tá? E aí esses companheiros de viagem são usados para convencer o outro tipo de classe, que é a zona dos simpatizantes. Ele diz que tem pessoas simpatizantes ao Partido Comunista, mas que eles são contrários a alguns aspectos. Por exemplo, eles não toleram a violência, a ditadura do proletariado. Eles vão dizer, não, nós concordamos com determinadas coisas, tá? Essas coisas são interessantes, mas não concordamos com esse jeito totalmente violento, essa em ditadura, nós queremos democracia. Enfim, é esse tipo de pessoa que tenta ver meio termo nas coisas. Talvez assim possa se enquadrar o isentão, mas vamos lá. Então esse simpatizante, ele vai receber o conteúdo do companheiro de viagem. Como o companheiro de viagem não é comunista, então ele tem mais probabilidade de aceitar as suas opiniões, porque se for comunista ele já vai saber, opa, tá afiliado ao Partido Comunista, não sou a favor do que eles estão fazendo, mesmo que eu concordo com uma coisa e outra, então não vou escutar você, mas o companheiro de viagem ele vai escutar. Então a esse simpatizante, ele diz que é rodeado pela rede dos pseudo-liberais, que é encontrado muito em universidades, colégios, e muitas vezes eles são contra o comunismo. Só que o que acontece? Eles são a favor das liberdades humanas, como nós somos também. Então, mas eles têm que existir. Então ele não só recebe algumas informações maquiadas dos simpatizantes e companheiros de viagem, sem saber que está recebendo informações do Partido Comunista, como eles favorecem a existência do comunismo, porque eles, é aquele velho discurso, né? Eu não concordo 100% com você, discordo 100% do que você diz, mas eu vou lutar até a morte pelo seu direito de falar. E aí, pense bem sobre essa frase, até onde ela é verdadeira, até onde é falsa. Mas o fato é que eles acabam permitindo que o sistema deles continue e eles continuam a propagar o seu plano da forma como estamos apresentando aqui. Aí agora na página 69 ele explica em detalhes como funciona aqueles vários ciclos concêntricos que ele explicou, que seria como os comunistas apregam muitas ideias na sociedade. Ele fala aqui, o pessoal comunista é distribuído para instalar um dispositivo organizado de frente. Arrolam uns poucos companheiros de viagem que eles foram citados antes, e conjuntamente resolvem sobre a exata natureza do organismo a ser criado. As finalidades são claramente determinadas. Faz-se a seleção dos principais funcionários executores, a maioria deles vinda das fileiras comunistas ou de entre os companheiros de viagem. Lembre-se que os companheiros de viagem são aqueles que que concordam com o comunismo, mas eles não estão no partido. Eles são comunistas, mas sem partido, sem ser do partido. E formula-se os slogans com os quais atrair o povo. Após essas preparações preliminares, o companheiro de viagem aborda o simpatizante. O próprio comunista, via de regra, não procura contato com o simpatizante, porque este alimenta certas reservas relativas aos comunistas, né? Porque eu falei antes. Sabe que eles não são sempre merecedores de confiança. O companheiro de viagem, porém, pode assegurar-se não comunista e assim fazer a aproximação com toda a probabilidade de sucesso. Ele resume aos simpatizantes os objetivos da organização, como seja, por exemplo, a preservação da paz, diante da desesperante ameaça de guerra e aniquilamento pendente sobre as cabeças de todos nós. Pormenoriza as exigências de desarmamento, veja só, desde essa época falando sobre isso, a serem veiculadas tanto a nações comunistas como as não comunistas. Não frisa, é evidente que tais reivindicações não podem surtir qualquer efeito junto a nações comunistas, porque dada a ausência nesses países de opinião pública ao alcance de influências e que os povos dos países comunistas podem mesmo nem ficar sabendo da existência dessas exigências, a não ser que o Partido Comunista resolva lhes dar conhecimento delas. Porque, no fim das contas, o Partido Comunista, o Estado que está implantando o comunismo, ele vai restringir tudo que é apregoado por lá. Então, eles podem muito bem nem saber o que está acontecendo, ou não querer que os outros saibam. Enfim, cala prudentemente que o real objetivo é influir na opinião pública dos países livres. Ou seja, aqueles que são determinados a escutar, que vêm em todos os pontos, são eles que vão ser afetados por essa política, não os países comunistas. Com governos eleitos e controlados pelo povo, os simpatizantes satisfeitos pelo fato de que tais exigências estão sendo dirigidas a todas as nações igualmente, compra a ideia magnífica e é alistado na causa. O próprio simpatizante então procura o pseudo-liberal, que acha a ideia ótima. Ele não veria com bons olhos participar no plano comunista, mas sabe que o simpatizante não é um comunista. Tem noção de que o simpatizante possui alguns pontos de vista radicais, mas ele, diversamente da maioria das pessoas, é de mentalidade arejada e não alimenta preconceitos por causa da liberdade de pensamento. A ideia é visivelmente meritória e merece apoio.
Assim, o pseudo-liberal torna-se porta-voz que aborda o ingênuo, o negociante patriota que fornece os meios financeiros e as responsabilidades. Superficialmente, portanto, houve apenas um negociante patriota procurado por um liberal anticomunista com convite para participação em causa idônea. O dinheiro é providenciado, nomes são associados ao frontispício da coisa, instala-se um departamento de relações públicas, a propaganda é desencadeada e a frente comunista organizada começa a operar. Então repare, eles fazem toda uma cadeia de convencimento, onde no fim você pensa, a ideia está sendo propagada por pessoas idôneas, pessoas que não são comunistas, pessoas que nem sequer concordam com eles, mas porque lá atrás os comunistas criaram todo esse sistema e estão por trás das suas atividades. Então perceba que interessante. Eles pensam que estão propagando ideias de paz, tolerância, que for para todo mundo, mas as únicas nações que vão ouvir e acatar a isso são as nações que não são comunistas. Então elas, por exemplo, vão se desarmar, enquanto os comunistas estão bem armados. Então você sabe onde é que isso vai dar. Qualquer semelhança com os bandidos não serem desarmados, mas a população de bem, não é mera coincidência, certo? Então, veja bem, isso aí foi um resumo de como os comunistas agem para implantar suas ideias. Próximo capítulo 5 vai ser técnicas para a tomada de poder. Até lá, Deus abençoe e a verdade é uma só. Valeu!